pedimos a vossa atenção. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia em casa, você pode nos acompanhar nesse momento na leitura da palavra de Deus. Aleluia. Vamos ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A você, meu amigo e minha amiga, você que está ao alcance da minha voz nessa tarde, nós queremos, neste momento, falar um pouco do amor de Deus para você que ainda não é evangélico ou que talvez está distanciado dos caminhos do Senhor. Nesta tarde nós já ouvimos aqui algumas ministrações abençoadas da parte de Deus, o louvor que falou com certeza ao teu coração. Eu acredito que Deus estará falando ainda mais, porque a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o próprio Jesus vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos dias que nós estamos vivendo nessa terra, que são bem curtos, até porque aqui ninguém nasceu para viver eternamente, viemos aqui simplesmente para ver e contemplar a glória de Deus. Aquilo que Deus, com as suas poderosas mãos, Ele fez. A própria palavra de Deus diz que os homens ficam inexcusáveis acerca desse assunto, pois eles começam a ver os animais, a olhar para o ser humano, a olhar também para a natureza e tudo quanto existe. Então eles chegam à conclusão que alguma coisa fez isso. E um grande cientista brasileiro que trabalha na NASA, este evangélico serve a Deus, veio dar uma entrevista em uma rádio bem conhecida, a Rádio FM Esperança, e perguntaram para ele sobre os seus colegas de trabalho, se eles acreditavam em Deus. E ele disse com todas as palavras: a maioria deles são céticos, não acreditam em Deus e nada. Eles acreditam somente naquilo que é comprovado, na ciência. Mas perguntaram para ele: e você? Ele: não, eu creio que tudo que existe foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez a natureza, foi Deus que fez os animais, os seres humanos. Foi Deus com suas próprias mãos que fez tudo isso que existe. Então ele, no seu argumento, ele disse: mas, embora essas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam na criação de Deus, mas eles fazem alguns questionamentos acerca de tudo que existe. Porque existe uma teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão e que deu origem a tudo que existe. Porém, é somente uma teoria que não tem nenhuma comprovação científica, falando ele. Mas os grandes cientistas, ele continuando falando, dizem que alguma coisa fez tudo isso. E ele deu um exemplo sobre o motor de um carro. Para um motor de um carro ser fabricado, precisa passar por um estudo completo, um estudo onde não venha a ter erros. E ele deu um exemplo de motores de carros que foram fabricados no passado, que tinham um problema, pois os motores com o tempo rachavam por conta do calor. Até quando eles tiveram uma ideia de conseguir um metal onde não viesse trazer esse problema. Então ele, continuando com seu argumento, ele disse: teve um estudo para isso, para que o motor hoje de um veículo viesse ter uma certa perfeição para funcionar. E ele, falando sobre isso, citou a questão da natureza, dos animais, dos seres humanos.
E ele dizendo que é impossível alguma coisa surgir do nada, porque a própria ciência vai dizer isso, que nada pode surgir do nada. Tem que ter a mão de alguém. E ele falando disse que os seus próprios colegas céticos, que não acreditam em Deus, eles sempre argumentavam: alguém fez isso tudo. Mas prefeririam ficar com seu coração endurecido, a ponto de não crer na palavra de Deus, a ponto de não crer nesse poderoso Deus que nós estamos pregando aqui nessa tarde. Mas, querido ouvinte, Deus, com a sua bondade, Ele se manifesta de uma forma sobrenatural. E o propósito dele não é simplesmente que você creia que Ele existe, não. O propósito dele é que você creia nele para servir a Ele, para fazer a vontade dele. Porque hoje os homens querem que alguém comprove e confirme a existência deste Deus. Mas pela natureza nós conseguimos entender que existe um Criador. E que esse Criador, nós devemos crer nele, não somente como o Criador de todas as coisas, mas como um Salvador da humanidade. Mas por que Salvador da humanidade? Entenda uma coisa: Deus criou os céus e a terra. Sim, Ele criou. Mas a palavra de Deus vai dizer que o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. E a desobediência do homem trouxe desgraça à humanidade. A desobediência do homem fez com que nós pagássemos o preço do pecado, que é a morte. Mas, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, a palavra de Deus diz que Ele veio a este mundo e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E o próprio Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Cristo veio com o propósito de desfazer as obras do diabo, pois o homem estava condenado. Mas por Cristo Jesus o homem não é condenado, ele é perdoado. Mas entenda uma coisa: aquele que recebe Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas aquele que não tem Cristo, infelizmente está condenado ao inferno. E é por isso que Jesus Cristo se manifestou aqui nessa terra, morrendo aqui neste lugar, para que você viesse ter vida, querido. A morte de Cristo foi para dar vida à humanidade. A morte de Cristo foi para te dar o direito da salvação. A morte de Cristo foi para fazer com que você viesse ter a oportunidade de conhecer o paraíso. E Jesus Cristo nesses dias, Ele bate na porta do teu coração, para que você venha compreender e entender que Ele está voltando. Cristo irá voltar. A palavra de Deus diz que Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E lhe deu uma palavra que é a maior esperança da igreja hoje. Ele disse que Ele voltaria. Ele mesmo diz: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Louvado seja Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Ele virá nos céus, nas nuvens. Ele bradará com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, serão arrebatados juntamente com eles. Então, querido ouvinte, guarde essa palavra de Deus no teu coração. Receba Cristo e tenha o direito da vida eterna por Cristo Jesus.